Olá galera, quem fala é Mikael, estou gravando mais um vídeo do canal do futebol. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A, os resultados e a classificação atual do campeonato. Vamos aos resultados. O Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0. O Internacional venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0. O Goiás venceu o Atlético Goianiense 2 a 0 no Clássico Goiano. O Flamengo empatou com o Botafogo no Clássico Carioca 1 a 1. O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 1 no Clássico Paulista. O Coritiba venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1. O Vasco empatou com o Grêmio por 0 a 0. O Sport perdeu para o São Paulo por 1 a 0. E o Ceará venceu o Bahia por 2 a 0. O jogo entre Corinthians e Fortaleza acontecerá na quarta-feira. Vamos à tabela do Brasileirão Série A. O Internacional é o líder com 12 pontos. Com 5 jogos, o time tem 4 vitórias e 1 derrota. O Vasco é o segundo colocado com 10 pontos. O clube tem 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. O terceiro colocado é o Atlético Mineiro com 9 pontos. O clube mineiro tem 5 jogos, tem 3 vitórias e 2 derrotas. O Palmeiras é o quarto colocado com 8 pontos. O clube tem 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. O São Paulo é o quinto colocado com 7 pontos. O clube tem 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Santos também tem 7 pontos, só que com um jogo a mais. O Fluminense tem 7 pontos, com 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Bahia está em oitavo colocado com 7 pontos, 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Grêmio é o nono colocado com 7 pontos. O time tem 1 vitória, 4 empates e 0 derrotas. O décimo colocado é o Atlético Paranaense com 6 pontos em 5 jogos. O clube paranaense venceu 2 jogos e perdeu 3. O Botafogo é o 11º com 6 pontos em 4 jogos, com 1 vitória e 3 empates e 0 derrota. O Red Bull Bragantino é o 12º com 5 pontos. O clube tem 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Flamengo também tem 5 jogos e tem 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Corinthians tem 4 pontos, o clube só jogou 3 partidas. O jogo dele nessa rodada será contra o Fortaleza quarta-feira. E a primeira rodada ele não jogou, pois estava na final do Campeonato Paulista e o jogo dele foi adiado. O Goiás é o 15º com 4 pontos. O clube tem 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. O Fortaleza está em 16º com 4 pontos. O clube tem 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Abrindo a zona de rebaixamento, tem o Atlético Goianiense em 17º com 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. O Sport Recife também tem 4 pontos, só que tem um jogo a mais. O time pernambucano tem 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Ceará é o penúltimo e eles têm 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Coritiba é o último time do Campeonato Brasileiro Série A na tabela. O time tem 3 pontos em 5 jogos, 1 vitória e 4 derrotas. Galera, se for o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para receber todos os vídeos e deixe o seu like.